na prisão, está escrevendo, aprisionado. E nós vamos vendo a mudança da vida de Paulo, antes de Damasco e depois de Damasco. E nós vimos que, hoje pela manhã, a noção de Deus, a noção de Paulo sobre Deus, antes de Damasco e depois de Damasco. Em seguida, nós tivemos essa pregação, que na verdade é uma pregação libertadora, que vem mostrar a noção de pecado, que Paulo vem nos mostrar e esclarecer para nós. O que ele quer dizer em tantas passagens que ele cita o pecado. Agora nós vamos ter uma mensagem lindíssima, uma mensagem muito especial. E a gente pode já entrando nesse tema. Estão lembrados do antes de Damasco e depois de Damasco. E a vida de Paulo é um espelho para cada um de nós. Olha como é libertador a gente entender que Deus não é mais esse Deus do Antigo Testamento, o Deus que pune, que castiga. Agora nós podemos chamar Deus Abá, Papai, Abá, Pai. E depois o pecado, a noção de pecado tão libertadora, que nos aproxima de Deus. E nós chegamos a dizer, bendito o pecado que nos faz ter tão grande Salvador. Então agora sim, nós vamos ter uma mensagem muito especial. Preparem os corações, porque o Senhor vai falar através do Pepe. Amém. Estamos neste camino de ver as mudanças de Paulo. Paulo que teme estas mudanças, que já vimos duas mudanças na noção de Deus e na noção, ideia do pecado. Agora vamos a ver a terceira mudança de Paulo. Mas eu não vou deixar água azul. Eu vou dar água branca, limpa. Porque de alguma forma, esta visão de Paulo, esta mudança com respeito a Jesus, é o centro de todo. ¿Por quê? Porque em Damasco, Paulo tem esta experiência, certo? Quando sube o nível de água neste copo de Jesus, sube também o nível em todos os outros. Porque as mudanças são simultâneas. Uma ajuda a outra. Sempre. E nós temos falado que Paulo estava na prisão de Éfeso. E nesta prisão de Éfeso, ele escreveu: prisioneiro, com as mãos acorrentadas, aprisionado, com correntes nos pés, nas mãos, não impediu para Paulo escrever a Epístola da Alegria, onde diz: alegrai, alegrai-vos. Como um homem com cadenas na prisão pode escrever esta belíssima carta aos filipenses, que é uma carta cheia de amor, de afeto, carinho para os filipenses, que era a comunidade mais amada de Paulo. Paulo, eu quero te pedir, que coisa você está escrevendo? Pode ler-nos a nós a carta que você está escrevendo para os filipenses? Podes ler alguma coisa, Paulo, por favor? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus
cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito, e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois sei que isto me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ti, o viver é Cristo e o morrer Uma na vantagem. ganância. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Como você que era perseguidor, que odiava Jesus, que queria terminar com a memória de Jesus, depois pode dizer que o teu viver é Cristo Jesus? Como se você queria terminar com Jesus, depois você se transforma em um evangelizador para levar o nome, para glorificar o nome de Jesus. Porque você que maldecia o nome de Jesus, depois vai a bendecir este nome sobre todo nome. Como é isso, Paulo? Essa transformação tão radical tem uma explicação muito simples. Seduziu-me e eu me deixei seduzir em Damasco. Ele me alcançou e me aprisionou em Damasco com cadeias de liberdade e felicidade. Meu encontro pessoal com Jesus ressuscitado me obcecou de tal maneira que desde então já não quero saber de mais nada a não ser Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador.
Isso relativizou tudo, inclusive minha fé como fariseu, como fervoroso fariseu. Relativizó todo, toda a fé que era a fé dos teus pais, a fé de Israel, foi relativizada com o encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Dice o Papa Bento XVI que precisamente quando Paulo encontrou, ou melhor, foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, dice, relativizó todo. Tudo é relativo, tudo é secundário, tudo é superficial, tudo pode mudar. Somente uma coisa não muda: Jesus como único Salvador, Jesús como único Señor. Mas para entender esto, vamos a meditar un poco cuál era a fe o pensamiento de Saulo de Tarso antes de Damasco. ¿Y por qué Saulo decidió perseguir a los cristianos? Porque Saulo decidió acabar con la memoria do Nazareno. Es que verdaderamente los seguidores de este Nazareno eran apóstatas, herejes, que proclamaban una doctrina que ninguém podía soportar, porque estaba além das fronteiras da lógica, da ortodoxia, da doutrina tradicional do povo judeu. Vamos a dar una vista rápida de esta doctrina nova que aparece no povo de Israel como un veneno, como una planta venenosa que se espalha no campo de Israel. En primer lugar, estos nazarenos desprecian el templo. Ya no asisten al templo de Jerusalén. Se reúnen en las casas para celebrar una reunión donde me aseguran que se faz presente o seu líder, o fundador, Jesús de Nazaret. Imagina, no aceitar o santo templo de Jerusalém era como erosionar o coração da fé do povo de Israel. Segundo, acusavam as autoridades religiosas de Israel de matar a seu líder. O seu chefe, chamado Simão, dizia: vocês, autoridades de Israel, mataram ao chefe que leva a la vida. Acusava a las sacrosantas, infalíveis autoridades religiosas de matar a seu líder. Mas Simão também se contradecía, porque decía que ese que fue morto, crucificado fora de las murallas de Jerusalén, resucitó ao tercer día. Inaceitável, sobretudo para os saduceus, falar de resurreição. Inaceitável. Terceiro, o pior. Esta secta afirmava que a salvação no viene por la ley, mas por la sangre de un hombre que fue crucificado en Jerusalén. Sí, por la sangre. O sangue, irmãos, para os judeus era motivo de contaminação. Você não podia tocar um animal com sangue, menos comer um animal com sangue, porque você ficava contaminado.
você não podia saludar a uma pessoa que vende carne no mercado, porque ficava contaminado. E esta secta, esta heresia, decía que por un hombre morto numa cruz, por o seu sangue, era a salvação do mundo. Não, isto não era possível aceitar. Mas a raiz, a fonte de tudo isto era o mesmo fundador. O seu fundador, quando vivia neste mundo, ele falou que o templo de Jerusalém seria destruído e que não ficaria uma pedra sobre outra pedra, que tudo terminaria. Não. Era um atentado direto contra a fé milenária do templo onde Deus tinha feito a sua demora, onde Deus morava, vivia, estava no meio do seu povo. Destruir o templo era perder o trono de Deus. Não era aceitável esta afirmação deste Nazareno. Além, este Nazareno não guardava a santa lei de Sinaí. A lei do Sinaí, que foi dada por Deus, escrita com fogo em pedras, este Nazareno não observava. Não se lavava as mãos antes de jantar. Pecado. Curava em sábado. Fazia barro em sábado. Coisa totalmente proibida. E além, quando curava um paralítico, ordenava ao paralítico cargar a camilla. Cargar a camilla. A leito, maca. cargar o dia de sábado. Incrível, não era possível. E depois era cúmplice com seus discípulos que tomavam trigo e óleo nas mãos para comer no dia de sábado. Era um atentado direto contra a lei de Moisés. E a lei perdonava pecados e pecadores. Um atributo de Deus é perdonar os pecados. E ele perdonava os pecados. Inaceitável. Que este homem, este Nazareno, tem autoridade para perdonar os pecados? Não. Só Deus pode perdonar os pecados. Além, era amigo de pecadores. Visitava Zaqueu na sua casa. Um dos seus discípulos, Mateus, era um pecador público. Jesus rompia todos os paradigmas, as tradições do povo de Israel. É pior. Dizia que Deus dá segundo a sua misericórdia e não segundo as boas ações do homem. Que você trabalha na vinha do Senhor 7 horas, 5 horas, 1 hora, meia hora, e ele paga salário completo. Porque não depende do teu trabalho, depende da sua bondade. Que Deus não está limitado por as obras boas dos homens. Então, para que cumprir os mandamentos? Para que procurar ser bom? Para que trabalhar muito na vinha do Senhor, se al final Ele vai dar o mesmo ou mais que deu para mim? Isto não era aceitável por as pessoas boas, santas do povo de Israel. Este Nazareno dizia que era superior a Moisés. Porque Moisés disse uma coisa, eu digo outra coisa melhor. Vocês escutaram que Moisés disse 6 vezes, mas eu digo 6 vezes. Eu sou superior a Moisés.
O Moisés era o pilar central da fé do povo de Israel. Jesus se sente que é melhor que Moisés. O povo não pode suportar isto. E este é Jesus. Não tem 40 anos ainda. E diz que existia antes que Abraão. Você imagina a loucura. Abraão vivió 1700 años antes de Jesús. Y Jesús dice, antes que Moisés, antes que Abraão, eu sou. Eu existo antes. No se podía soportar, no se podía consentir esta doctrina, este perigo de Jesús. Debíamos terminar con él. Mas como é que curava Jesus? Como é que Jesus libertava os endemoniados? Muito fácil. Estava endemoniado. E por o poder de Belzebú, o príncipe dos demônios, Jesus libertava os demônios. Esta era a conclusão das autoridades de Jerusalém. E pior, faltava o respeito a Deus. Bendito seja o seu nome. Al Deus intrascendente, poderoso, grande. A esse Deus que você não pode pronunciar seu nome. Esse Deus que tem uma fronteira que você não pode ultrapassar. E chamava a este Deus papai. Falta de respeito. Tremenda, grande falta de respeto. De este nazareno que não era sacerdote, não estudou nos centros de estudo de Israel, e ele chamava a Deus como papai. E pior, ensinava assim a seus discípulos: quando vocês rezem, vocês devem dizer papai nosso que está no céu. É pior. Dizia que ele era filho de Deus. Os deuses de Grécia tinham filhos, esposas, amigos, tios, toda uma parentela grande. O Deus de Israel é Deus que é uno. Não existe outro Deus fora de Deus de Israel. Não. É como Jesus, homem, se atreve a dizer que é filho de Deus. Esta heresia era a pior heresia aparecida em Israel. Portanto, se devia terminar com a memória do Nazareno que morreu na cruz. Se teria que terminar com os nazarenos que seguiam propagando esta doutrina. E por isso, Paulo de Tarso tomou a espada da ortodoxia para defender a fé do povo santo de Israel. E para provar que estava bem, ele encontrou uma prova, ele encontrou uma justificação na mesma palavra de Deus. Por quê? Porque era Deus que não suportou tantas heresias de Jesus de Nazaret, e ele mesmo, Deus, castigou a Jesus com a cruz. E Paulo encontrou na Bíblia, na palavra de Deus mesma, este argumento. Vamos escutar quando ele escreve para os Gálatas por que perseguiu aos cristãos. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Maldito todo aquele que é suspenso do madeiro. Muito forte.
é maldito todo aquele que é suspenso do madeiro da cruz. Mas vamos olhar o livro de Deuteronômio, onde Paulo se inspirou para falar assim, porque no livro de Deuteronômio ancora é più forte. Aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. De maldição que? Divina. Divina. Maldição divina. Aquele que é suspenso na cruz é objeto da maldição divina. Isto é muito, muito forte. Até para mim é difícil falar assim. Mas segundo Paulo, com a palavra de Deus na mão, assegura que Jesus foi suspenso na cruz e, portanto, aquele que é suspenso na cruz é maldito. Maldito de Deus. Por Deus. Vou a fazer um pouco como para não posso falar diretamente. Se é maldito aquele que é suspenso na cruz, e maldito por Deus aquele que é suspenso na cruz, e Jesus foi suspenso na cruz, Jesus muitos não respondem, eu sei porquê. É muito difícil dizer assim. Mas assim pensava Paulo. Jesus foi maldito por Deus mesmo. E não foram os romanos que mataram a Jesus na cruz, menos os judeus. Quem matou a Jesus na cruz? Quem puniu Jesus na cruz? Deus. Deus é responsável porque não suportou as heresias, exageros, a doutrina, a vida, a conduta de Jesus e puniu, clavando, suspendendo ele na cruz. E como é maldito, com maldição divina, aquele que é suspenso, para Paulo de Tarso, Jesus era maledito por Dios. Por eso quería terminar con la memoria, con la lembranza de Jesús de Nazaret. Porque Deus mesmo não soportou a esse Jesus e puniu-o com a cruz. Esta era a visão de Paulo de Tarso para Jesus de Nazaret. Por isso, Paulo, com ciúme por la verdade, procurava que os cristãos maldissem também o nome de Jesus. E obrigava com punições, com torturas, a maldecir o nome de Jesus, que foi punido por Deus com essa morte ignominiosa na cruz. Forte, muito forte. Mas este era o pensamento de Saulo, este era o pensamento dos fariseus, este era o pensamento do Sanedrio, que sempre pensou assim e por isso se alegra com a morte de Jesus na cruz, porque por fim Deus terminou com esta heresia. Mas Damasco, a surpresa de Deus, que gosta de fazer surpresas na história pessoal, na história do mundo. Quando Paulo perseguia a Cristo Jesus, não alcançou a Cristo, Cristo Jesus alcançou a Paulo. Não foi Paulo que alcançou a Cristo, foi Cristo que me alcançou a Paulo. E então começa uma revolução, uma mudança total na mente, no coração, na vida de Saulo de Tarso. Vamos a ver os 4 cambiamentos mais importantes. Transformações. De Paulo de Tarso. Em primeiro lugar,
vamos a ver Romanos 9:5. Un texto muy importante donde después de Damasco, Paulo proclama quem é esse que foi maldecido por Deus. E dice, Dos patriarcas, deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito para sempre. Deus bendito para sempre. Repete, por favor. Deus bendito para sempre. Agora sim. Aquele que foi maldecido por Deus, agora é... Bendito. Outra vez. Bendito para sempre. Aquele maldito é bendito. É bendito. A mudança completa. É digno de louvor, de glória, de poder. Aquele que eu antes maldecia, agora dobro os meus joelhos diante dele para dizer: você é benedito. Você é bendito. Bendito, benedito. Bendito. 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 Ah, que mudança completa de Paulo. E ainda mais, você, Deus. Este é um dos 5 textos, unicamente 5 textos, no Novo Testamento, onde se proclama a divindade de Jesus. Devem sublinhar na sua Bíblia Romanos 9:5. E é somente um dos 2 textos de Paulo onde se proclama a divindade de Jesus. Como, Paulo, você chegou a entender e a mudar tanto, pensando que aquele maldito na cruz era bendito e era Deus bendito? Damasco. Como foi? Torno a dizer, seduziu-me e eu me deixei seduzir. Assim foi. Estava seduzido. Seduzido por Jesus. E seduzido é uma forma de expressar apaixonado por Jesus. E por isso vai dizer que Jesus é Deus bendito. Segundo, esse que Paulo dizia foi crucificado. Esse que foi humilhado na cruz, depois foi glorificado por Deus e foi constituído Kyrios, Senhor. Não era uma punição, era um túnel para chegar à luz. A cruz era só um caminho para a ressurreição e glorificação de este Jesus. E depois que aconteceu, como Deus glorifica Jesus, Filipenses. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Revelação. Só por revelação se pode entender, aceitar, que esse crucificado na cruz foi exaltado e constituído Kyrios, Senhor, Senhor. E por isso se dobram os joelhos delante de esse Senhor, para não solamente dizer é o Senhor, mas sobretudo para dizer é o meu Senhor. Filipenses 3:8. Na verdade,
Julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. En el conocimiento de Jesús, meu Señor. Repite. Meu Señor. Não basta Jesús ser o Señor. Para Paulo é meu Senhor, meu dono, meu mestre, meu amor. Eu me deixei seduzir por ele, me rendi ante ele, me deixei seduzir, como decía Jeremías, e agora o Senhor Jesus é o meu Senhor. Terceiro, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e Deus. Só existe um puente, pontífice, isso significa pontífice, pontem facere, aquele que faz o papel de ponte. E este pontífice, este ponte, este mediador, ¿cómo se llama, Paulo? Porque há um só Deus, Sim. e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que também é homem. Ah, Jesucristo é o único ponte entre Deus e os homens. E Deus só se revela, se entrega aos homens por meio de um solo mediador que se chama Jesus Cristo. ¿Cómo se llama o único mediador? Jesus Cristo. Mas também existe um solo mediador entre os homens e Deus. E nadie vai ao Pai, somente vai por meio deste único meio que se chama Jesus Cristo. Mas atenção, Jesus é ponte, sim ou não? Jesus é o ponte, sim ou não? É a ponte? Jesus é o mediador, sim ou não? Sim. Mas o problema não é isso. É o único? Sim. Não existe outro? Não. Seguro? Certo? Sim. Mas solamente grita você. Os outros, melhor já não gritam porque dizem, Jesus Cristo é o único mediador. Exclusivo, sim ou não? Sim. Excluyente, ou seja, não existe ninguém além de Jesus? Não. Não, sim? Não. Não existe. Não. Penso que precisamos uma revisão. Quantas vezes nós pensamos que temos outros caminhos para chegar a Deus, para chegar ao céu, para salvar-nos, além de Jesus Cristo? E muitas vezes, eu não vou falar disto hoje, usamos outros meios de salvação que não são Jesus Cristo. E pensamos que artículos religiosos salvam. Algumas vezes. Eu tenho uma pessoa perto de mim, da família, é parte da família, que pensa que um objeto religioso vai salvá-la. E salva os filhos. Que algumas ações religiosas salvam. O único Salvador tem um nome. Como se chama? Mas isto tem um perigo. Você tem que renunciar a todos os outros meios de salvação que não são Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador. Por isso dirá Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, por favor. Procúrame este texto de Atos dos Apóstolos 4:12, no qual se proclama esta verdade importantíssima, central na fé cristã. 4:12. Em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu quero pedir a Deus recuperar a exclusividade de Jesus como único meio de salvação, como o único mediador entre Deus e os homens, e deixar renunciar a outros meios que parecem bons, santos, mas que não são Jesus, e proclamar que Jesus é o único Salvador, o único mediador, e portanto renunciar a pessoas, objetos, atividades, nestes objetos, a pessoas, atividades que eu coloquei a minha confiança pensando que eram meios de salvação. Quarto, Jesús sacerdote, Jesús víctima. Dice la epístola a los Hebreos, eu não falo se é epístola de Paulo ou não é epístola de Paulo, não me importa agora, é livro inspirado. Que diz, por favor? Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesucristo foi oblação, sacrifício diante de Deus. Antes no Antigo Testamento existia um sacrifício de um animal para perdão dos pecados. Agora no Novo Testamento, o sacrifício oferecido a Deus se chama Jesus. Mas quem oferece este sacrifício? O mesmo Jesus. Portanto, Jesus é a vítima, o sacrifício, mas também é o sumo, eterno sacerdote que oferece este sacrifício. Porque dos sacrifícios do Antigo Testamento não podiam salvar. A lei não podia salvar, mas agora somos salvados, graças ao sacrifício de Jesus sacerdote, que se oferece a si mesmo, e com o seu sangue perdoa nossos pecados. Olha então o que Paulo fala do Antigo Testamento. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele, de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés. Solamente a justificação vem por meio de Jesus Cristo. Jesus é o sumo sacerdote, a vítima. Paulo estava apaixonado por Jesus Cristo. Paulo se deixou seduzir. O problema de Paulo estava apaixonado. E por isso reconhece que Jesus é Deus bendito, que Jesus é Kyrios, Senhor, o meu Senhor, que Jesus é o único ponte mediador entre Deus e os homens, e que Jesus é sacerdote e vítima para perdão dos pecados. Eu não sei se isto apaixonou a Paulo de Jesus, ou porque Paulo estava apaixonado de Jesus, chegou a falar assim de aquele que era inimigo, aquele que antes odiou, agora está apaixonado. Existe uma pregadora colombiana que eu conozco já de há 25 anos. Ela se chama Blanca Ruiz. E algumas vezes nos encontramos em algum congresso, algumas vezes ela vai para Guadalajara a pregar, enfim, nos encontramos. Mas ela, quando chega comigo, não me saluda,
Cumprimenta. Não me cumprimenta. Não me pergunta como estou. Não me pergunta como está a família, Pepe. E já nos conhecemos muito bem. Sabe? Quando ela chega, me olha diretamente com os olhos. Tem uns olhos assim grandes. Ele me olha diretamente e me pergunta: o Senhor continua enamorado de Jesus Cristo? Apaixonado. O Senhor sigue apaixonado por Jesus Cristo? 2 anos depois, nos volvemos a encontrar e sem cumprimentar nada, me olha: o Senhor continua apaixonado por Jesus Cristo? Porque assim falam os colombianos, com a S. O Senhor continua apaixonado por Jesus Cristo. Quando eu vejo a esta Blanca, ai, já sei, chega diretamente diante de mim: o Senhor sim continua apaixonado por Jesus Cristo? Sempre a mesma pergunta. Eu me lembro que uma vez eu estava em Houston, estava no aeroporto de Houston, procurando fazer uma ligação em inglês. Eu não entendia muito bem inglês. Então me perguntava uma coisa a operadora. Um momento. A operadora me perguntava uma coisa e eu não sabia que coisa me estava perguntando a operadora em inglês, porque en Estados Unidos também, como no Brasil, se tem operadora, mas se chama companhia. E me perguntava qual operadora, qual companhia eu queria. E eu não entendia muito bem. Não entendia muito bem. E me disse: what company do you prefer? Que companhia? What? Eu dizia: what company do you prefer? Qual operadora você seleciona para poder ligar? What company do you prefer? E eu respondi: my wife. Minha esposa. E eu continuava procurando ligar, e alguém tocava ao meu ombro. Alguém estava aqui detrás. Eu pensei que era uma pessoa que queria também fazer uma ligação. E como eu já tinha muito tempo no telefone, esta pessoa queria ligar também. E tocava meu ombro. Então eu olhei para ela. O Senhor continua apaixonado por Jesus Cristo? Era Blanca Ruiz. O Senhor continua enamorado, apaixonado por Jesus Cristo. E eu te quero perguntar a ti, a você: o Senhor continua apaixonado por Jesus Cristo? O Senhor está enamorado por Jesus Cristo? ¿En verdade? Porque só uno que está apaixonado por Jesucristo soporta estas correntes, soporta esta prisão e diz que é uma benção. Por uma de duas coisas: ou está louco ou está apaixonado. Paulo, ¿estás louco ou estás apaixonado? Estou apaixonado. Paulo estava apaixonado por Jesus Cristo. Esto foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, que mudou totalmente a visão que ele tinha de Jesus. Que mudou. E isto acrescentou também as outras mudanças na vida de Paulo. ¿Por quê? Porque terminou apaixonado por Jesus Cristo, fascinado por Jesus Cristo. Esta foi a experiência de Saulo, ou melhor, de Paulo de Tarso. Que não é fácil, não.
Nada é fácil. Saulo de Tarso, tu que te glorias de ser judeu e fariseu, tu traíste a fé de teus pais, defraudastes a nós, os teus colegas, e decepcionaste teu mestre Gamaliel, quando passaste para o outro time. Mas precisamente ao adversário que tratávamos para destruí-lo, essas cadeias, esta prisão não serão castigo divino, por te teres feito discípulo desse crucificado nas periferias de Damasco. Oxalá o Deus justo, cujo nome é santo, te castigasse como fez com Nazareno, cravando-o na cruz. Pois eu te digo o contrário. Quem dera tu te abrisses à experiência da fé e experimentasses as maravilhas de Jesus Cristo. Se tu conhecesses a Jesus Cristo, tu também te apaixonarias por Ele. Que o Espírito Santo te conceda a graça de conhecer os tesouros de Jesus Cristo. Resposta: antes de Damasco, depois de Damasco. A resposta é: é você, irmão, irmã. Você pode ter o seu Damasco. Você pode viver o seu Damasco para ficar apaixonado por Jesus Cristo. Jesus não foi maldito. Jesus era Deus bendito. Deus bendito. Mas só uma revelação foi capaz de transformar a Saulo para reconhecer que esse Jesus era Deus. Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Da mesma natureza do Pai, que é Deus. Algumas vezes, alguns irmãos vêm à minha casa no sábado e eles não aceitam que Jesus é Deus. Eu não procuro convencê-los. Eu não sou capaz. Só uma revelação. E se Deus não revela a você a divinidade de Jesus, a divinidade de Jesus é uma loucura. Uma loucura. Um escândalo. Mas se você já reconhece que Jesus é Deus, é graças a uma revelação do Espírito Santo. Paulo, como você pode resumir este tema, esta experiência de Damasco? Quais seriam as palavras de você para fechar este tema, Paulo? O Espírito Santo, com a inspiração das mãos de Ananias, transformou não somente a imagem que eu tinha de Jesus Cristo, não somente minha ideia de Jesus Cristo, mas minha relação com Ele. Foi minha experiência de Damasco que mudou minha forma de pensar. Paulo, talvez por isso quando você escreveu a epístola a los Efesios, pedía para los Efesios receber un espíritu de revelación.
Se lembra que você escreveu na Epístola dos Efésios: oxalá que vocês recebam um espírito de revelação. Por que você, Paulo, não reza nestes momentos para todos nós receber o espírito de revelação, o mesmo espírito que você recebeu em Damasco, que podamos nós todos aqui receber? Quer rezar por nós, Paulo? Que Deus vos conceda um espírito de revelação, para que conheçais a graça de Jesus Cristo. Vem, Espírito de Deus. Eu te peço para esses irmãos a mesma experiência que eu tive em Damasco. Vem revelar a eles hoje, como tu me revelaste naquele dia. Vem me revelar, vem iluminar a figura de Jesus Cristo. Que eles possam também, Espírito, conhecer a Jesus Cristo, apaixonar-se por Ele. Da mesma forma que aconteceu comigo, Senhor, eu peço que esses irmãos possam conhecer na plenitude a figura de Jesus. E não apenas, Senhor, não apenas que tenham uma nova ideia, mas que te conheçam verdadeiramente, que te experimentem, Senhor. Senhor Jesus, que esses irmãos possam verdadeiramente ter uma relação contigo, Senhor. E que eles também se deixem seduzir. Te peço hoje, Senhor, que tu os seduzas, como fizeste comigo em Damasco, Senhor. E que eles se deixem seduzir, Senhor. É verdade, Jesus, que é muito difícil, Senhor, conhecer-te e resistir aos teus encantos. Por isso eu peço a esses irmãos hoje um espírito de revelação, para que eles possam te ver, te enxergar plenamente, Jesus. Possam te conhecer profundamente. E possam apaixonar-se por ti. Ao ponto das cadeias, se for preciso, ao ponto do martírio, aonde for necessário que eles vão, Senhor. Que eles, apaixonados por ti, tenham essa disposição, Senhor. Isso só pode acontecer por uma revelação. Senhor, tu transformaste inteiramente a minha forma de te enxergar, Jesus, pelo teu Espírito Santo. E hoje, Senhor, eu te peço que dê a cada um aqui presente um verdadeiro espírito de revelação, Senhor, para que possam conhecer-te, Senhor, e apaixonar-se por ti. Obrigado, Senhor. Desde já te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor escuta a nossa oração. Seduze-nos, Jesus. Nós queremos nos deixar seduzir. Vamos cantar então pedindo o Espírito Santo. Que o Senhor escute essa oração que esse nosso irmão fez para nós e nós possamos estar recebendo de Deus esse presente que Ele reservou para nós no dia de hoje, cantando. E a música que me vem ao coração é muito conhecida de nós. Pode ser a nossa resposta. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas a tua força venceu, Jesus. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Quem é apaixonado sente saudade. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Continuamos neste momento de graça especial de Deus. Para que o Espírito Santo nos apaixone de Jesus. E sejamos apaixonados de Jesus na prisão. Com estas correntes. Nas trevas deste calabouço, mas apaixonado por Jesucristo, até chegar a dizer: a morte para mim é um lucro. Gano morrendo, vivo morrendo, porque eu tenho saudades de Damasco. Aquele encontro pessoal com aquele que me amou e se entregou por mim. Tenho saudades de aquele carinho, de aquele primeiro amor, de aquela época de ouro. Tenho saudades. Por isso, para mim, o viver é Cristo Jesus e a morte um lucro. Porque se morro, vou encontrar-me rostro a rostro. Vou encontrar-me diretamente com aquele que me cautivou em Damasco. Com aquele que estava apaixonado de mim. Com aquele que me seduziu, eu me deixei seduzir. Eu sinto muito, muito forte neste momento, irmãos, que todos os que estamos aqui, estamos apaixonados. Todos.
Mas de quem você está apaixonado? De que você está apaixonado? Todos estamos apaixonados, mas a pergunta é: eu estou apaixonado por Jesus? Se eu não estou apaixonado por Jesus, estou apaixonado por outro motivo, mas estou apaixonado. O homem, a mulher não pode viver sem estar apaixonado. Não pode. Deve estar apaixonado. Paulo estava apaixonado por Jesus. É você? Você de quem está apaixonado? Você de que está apaixonado? Até algumas vezes você pode estar apaixonado de você mesmo. Existem pessoas que estão apaixonadas não de outra, não de que algo, mas estão apaixonadas delas mesmas. Mas estão apaixonados, apaixonadas. Todos estamos apaixonados. Mas se você não está apaixonado por Jesus, você está apaixonado de outra pessoa, de que coisa, ou de você mesmo. Fecha os olhos. Só o Espírito Santo te apaixona por Jesus. Porque só o Espírito Santo te revela a riqueza que existe em Cristo Jesus. E pode esquentar outra vez esse frio do amor. Só o fogo do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer a você regressar ao primeiro amor. A prova que você está apaixonado é que você quer volver a ver aquele que apaixonou você em Damasco. Não é pessimismo, não. Que você quer ver diretamente Jesus já. Que deseja já partir para estar com Jesus. Mas deve ficar aqui ainda como Paulo. Mas dentro de você tem saudades, uma sede. E já quer estar na visão. Diante de aquele que está apaixonado por você. Que estava tão apaixonado que parecia louco porque deu a sua vida por você. Paulo dizia: me amou e se entregou por mim. Me amou e se entregou por mim. Espírito, apaixona-nos por Jesus Cristo. Quero regressar àquele primeiro amor fresco, espontâneo, atrevido, louco por ti. Quero regressar. Como decía David, quiero regresar, Señor, la alegria da salvação, do primeiro amor. Senhor, tenho saudades de aqueles momentos, de aqueles encontros com você. Tenho saudades de aquele diálogo,
Tengo saudades, Senhor, de aquela fé atrevida. Tengo saudades, Senhor. Agora que já cresci, sou mais maduro ou perdido o espírito de criança. Agora devo ser prudente, ser mensageiros, porque sou maduro, porque sou líder, porque sou coordenador de uma escola. Senhor, devuélveme a alegria do primeiro amor. Tenho saudade, Senhor, de você. E sabe uma coisa, Senhor? Todo para mim é lixo, todo é lixo, em comparação destas saudades. Todo para mim é excremento, em comparação de ser amado por aquele que está apaixonado por mim. E amar com amor apaixonado. Tenho saudades de você, Jesus. E deixo e renuncio todo, Jesus. Todos os meus lucros, vantagens, todos os meus títulos, função, ministério, todo é lixo. Todo, Senhor, diante de você. Só quero uma coisa neste curso: experimentar que a tua mão é maior que a minha mão, Senhor. Que você me dá não segundo os meus méritos, que você nem depende dos meus pecados, que a única coisa que ha feito o meu pecado é chamar o teu amor misericordioso. E donde abundou meu pecado, sobreabunda o teu amor misericordioso. E você não depende das minhas boas ações para dar-me um presente. Não. E se o meu pecado, Senhor, me afastou de você, você não se afastou de mim. Ao contrário, onde abundou o meu pecado, sobreabundou a tua misericórdia. Senhor, prova que é verdade esta palavra da Escritura. Eu sou para você uma oportunidade para provar que onde abunda o pecado, sobreabunda o amor misericordioso. Prova, Senhor. Demonstra-nos, Senhor, que tu amor é muito maior que o meu pecado. Senhor, eu sei que você me ama, sim, eu sei. Mas quero sentir nesta etapa da minha vida um amor apaixonado também. Eu preciso, Senhor. Para nós líderes, para nós que trabalhamos no reino, Senhor, muitas vezes você fica já um pouco frio. Lógico. Um pouco longe também. E chegamos a ser profissionistas na missão. E perdemos um pouco, Senhor, esse espírito de criança.
E quero dizer-te uma coisa, para mim e para meus irmãos, ama-me com amor apaixonado. Quero sentir outra vez aquele amor de você, apaixonado, tierno, misericordioso, sensível também, sensível, Senhor. Porque agora todo é mais racional, mais lógico. E já não é tão sensível. É preciso sentir esse carinho, esse apaixonamento de você por mim. E responder também, Jesus, com este amor apaixonado de criança. Obrigado, Jesus, por este momento especial que você está renovando meu amor por você. E para terminar, sim, Jesus, tenho saudades de você. Tenho muitas saudades de você. Toma a palavra de Deus, a Bíblia, e abraça esta palavra. Abraçando a Jesus com muito carinho, com tanta ternura, amor, apaixonamento. E como a Bíblia está aberta, são como duas mãos que te abraçam também. Sente o calor das mãos de Jesus que te abraçam com amor apaixonado de esposo por esposa, de noivo a noiva, de um apaixonado por uma apaixonada, e fundidos em um solo abraço. Você abraçando a palavra abraçando você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Me amaste e te entregaste por mim. E donde abundou mi pecado, sobreabundou tu graça. Amém. Qué increíble. Eres mi Señor. Eres el único mediador. Dios bendito. Sumo sacerdote. Bendito sea, Señor. cançãonovaplay.com. Assine já!